Olá, doutores! Agora, não é possível que não vá. Como é que vocês estão? A gente vai começar a nossa live agora. Eu quero agradecer a paciência de vocês para a gente finalmente começar a nossa live tributárias durante a pandemia de coronavírus. Né? Enfim, quando a gente está ao vivo, essas intercorrências infelizmente acontecem. E aí, ficou bom agora? Me parece que está melhor. Acho que podemos dar uma boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite. Enquanto a gente começa a live, eu queria saber daqui, da nossa audiência, de onde vocês são, que cidade vocês estão, que estado vocês são, porque a gente está falando de internet, e internet é o mundo, né? Hoje, mais cedo, eu já fiz uma live, fiz às 13 horas, e a gente estava falando com o país inteiro, do sul ao sudeste, ao nordeste, ao norte. Boa noite. E a gente é meio faca na caveira, sabe, Nelson? A gente não enrola muito, não, vai direto no ponto. Fale um pouco sobre você para a gente começar, de fato, a tocar no assunto. Fale um pouco sobre a sua atuação na área tributária, né? Uma área que encontrou as suas duas profissões, as suas duas formações. Bom, boa noite a todos. Eu sou advogado, atuo basicamente como advogado e apaixonado pelo direito tributário, e mais apaixonado ainda pelas aulas de direito tributário, e desde já eu cumprimento algum aluno ou ex-aluno que eventualmente esteja assistindo a live, a turma aqui da Uniages, seja em Tucano ou em Paripiranga. Tema instigante que você me pediu para abordar, porque o que tem é alteração, não só no direito tributário, no direito como um todo, na vida das pessoas como um todo. Vivemos um momento de extrema insegurança, segurança na saúde, insegurança financeira e insegurança jurídica. E vou tentar aqui sintetizar, trazer aqui um pouco da minha, do que posso observar, um pouco da minha vivência e um pouco também do que podemos observar nas mudanças que estão sendo realizadas através de legislações infralegais, através de medidas provisórias, enfim, e leis também que vai alterar bastante, vem alterando bastante esses meses, e acho que novas alterações virão, que vai alterar muito a vida principalmente, sobretudo das empresas, que vivem um momento bastante difícil. Sem dúvida, o momento é atípico, né? A gente vem discutindo aqui no Instagram, inclusive, outras lives. Ontem a gente teve uma sobre a questão do aluguel, da insegurança jurídica, inclusive desse momento. A gente vai ter outra live sobre previdência, que também tem outras repercussões aí. Eu quero que você fale um pouco sobre o tributário. O que reserva para a gente, eu digo para todos, já que estamos falando aqui entre empreendedores, porque advogado também é empreendedor. Como é que o impacto do tributário na nossa vida, na vida do brasileiro, na vida das empresas? Bom, antes de falar nas medidas que foram tomadas efetivamente, é bom mencionar que tem alguns projetos tramitando no Congresso Nacional hoje que trata da instituição de tributos. Salvo engano, temos lá projetos de lei tensionando criar o imposto sobre grandes fortunas, tem-se lá propostas para a criação, nesse momento, de empréstimos compulsórios, projetos que, no meu modo de pensar, vão ter alguma dificuldade de aprovação, porque o problema que o país passa é justamente o inverso. As empresas, as pessoas estão
com dificuldade, por conta de todos esses problemas, de manter os seus contratos e adimplir, pagar funcionários, enfim. E as medidas fiscais tomadas efetivamente pelo governo, sobretudo pelo governo federal, vislumbrando essas dificuldades. Foram muitas medidas, eu tentei aqui, em atendimento ao seu pedido, reservar algumas delas, e eu já vinha, naturalmente, fazendo algumas reflexões sobre essas medidas. Tive, aliás, a oportunidade de debatê-las com a colega faz uns 15 dias, que me chamou a atenção para fazer essas reflexões. E aí é importante a gente pensar o seguinte, que as medidas têm um motivo, elas não entram por acaso, e o direito tributário não está dissociado do direito de um modo geral. O direito tributário é um instrumento também de política de Estado, de política econômica, e serve também para dar respostas, não só para arrecadar dinheiro, ele serve também para dar respostas à sociedade. O tributo pode ser encarado dessa forma. E eu separei as medidas que foram tomadas até aqui em 4 tópicos que eu encontrei que eu achei que foram principais. Assim, as primeiras medidas fiscais que eu separei foram medidas que a União tomou para baratear e facilitar, por exemplo, o acesso a produtos e serviços que servem para a prevenção e, naturalmente, o tratamento da Covid-19. Essas foram algumas medidas que foram tomadas algumas medidas nesse sentido. Também foram tomadas medidas fiscais preocupadas em manter as pessoas físicas, nesse momento que elas estão tendo que ficar em casa sem poder trabalhar, mantê-las com dinheiro, para que elas possam satisfazer necessidades delas, porque, naturalmente, que por não poder trabalhar pelas dificuldades, elas estão ganhando menos, então a União adotou medidas para que essas pessoas permaneçam com dinheiro por mais tempo. Adotou medidas que demonstram a grande preocupação, e aí eu vou falar bastante sobre isso aqui, bastante preocupação com o fluxo de caixa das empresas. E aí entrelaça com outros debates que você possivelmente já tenha travado no seu canal, do tipo, as pessoas, as obrigações estão vencendo, vão ter que pagar aluguel, vão ter que pagar funcionários, enfim, outros fornecedores, e certamente, por conta dessas restrições que elas estão passando e as preocupações financeiras, enfim, elas teriam dificuldade de fazer frente a essas obrigações se o Estado não adotasse mecanismos de facilitação nesse sentido. Também foram adotadas medidas fiscais de incentivo ao crédito, para que os bancos sejam incentivados e as pessoas também sejam incentivadas a tomar crédito, para ter esse recurso nesse momento difícil. E outra gama de medidas tributárias que foram tomadas são medidas que dizem respeito aos processos administrativos e as obrigações acessórias que precisam ser cumpridas diariamente por conta dessa dificuldade. Não há dificuldade de atendimento na Receita Federal, atendimento presencial, enfim. Várias e várias medidas, e também para inibir o deslocamento das pessoas, várias e várias medidas foram tomadas também nesse sentido. Ok? Quando quiser que eu comece Não, vamos começar falando sobre as medidas para facilitar o acesso a produtos e serviços com relação à prevenção ao tratamento do Covid, que eu acho que essa é a primeira, né?
Sim, essa é a primeira. Foram medidas, embora aparentemente simples, mas é bom nós pensarmos que nós vivemos num momento em que produtos e serviços de combate ao coronavírus e que visam a prevenção e o tratamento da Covid-19, eles estão em alta demanda, problemas de fabricação, compras no exterior que estão sendo confiscadas por outros países, enfim, várias dificuldades. Então, basicamente, as medidas foram levar a zero a alíquota de IPI para vários produtos, insumos de laboratório, álcool gel, enfim, medicamentos, enfim, o IPI foi levado a alíquota zero. Eu estou falando do decreto 10.302, e o imposto de importação desses produtos, e aí incluídos aí os respiradores, enfim, também foram zeradas as alíquotas, e mesmo assim tem-se uma dificuldade enorme de importação, e é importante uma medida, uma obrigação acessória aí que, através da Instrução Normativa 1927, a União determinou que uma facilitação no desembaraço aduaneiro desses produtos, quando eles vierem do exterior. Para facilitar o desembaraço, tirar um pouco dessa burocracia do desembaraço aduaneiro no Brasil. Basicamente foram essas medidas que aparentemente são simples, mas que têm uma relevância grande. Infelizmente não tem maior, porque realmente há uma crise de desabastecimento desses produtos por conta da urgência, por conta da necessidade, enfim, da situação grave que é no mundo inteiro. Enfim, Que é no mundo inteiro. Desabastecimento não só do Brasil, né? O país que pegar, leva. Do jeito que está. Nós temos casos de confiscos de aviões no exterior e até dentro do Brasil. Dentro do Brasil, os estados que compram no exterior, eventualmente os aviões fazem escala em algum aeroporto, tem casos de o estado entrar com ações judiciais e confiscar, enfim. É um absurdo, mas está acontecendo. Está no salve-se quem puder, infelizmente, mas as medidas fiscais, na meu ver, foram utilizadas corretamente nesse sentido. Tiveram aqui o alcance que poderiam ter nesse caso, do meu modo de pensar. Outras medidas fiscais que foram tomadas com relação às pessoas físicas, é interessante, gente, a gente compreender o seguinte: as medidas fiscais são apenas uma ponta, tá? Várias outras medidas de cunho assistencial, como, por exemplo, os benefícios que estão sendo dados, esses benefícios assistenciais de R$600, enfim, vários outros benefícios estão sendo também feitos, várias outras medidas, mas dentro do direito tributário, a medida adotada foi a prorrogação do imposto de renda da pessoa física, a prorrogação das declarações de abril para junho e também do pagamento da primeira cota, ou da cota única, que seria no dia 30 de abril e ficou para o mês de junho. Importante dizer que a medida foi tomada pela Instrução Normativa 1939 da Receita Federal e o calendário de restituição do imposto de renda ele ficou inalterado, de maneira que já no dia 29 de maio haverá o primeiro lote de restituição. Então, quem declarou anteriormente, quem declarou antes, já pode estar recebendo restituição já no dia 29 de maio. Medida também para aumentar a liquidez da economia, manter por mais tempo o dinheiro na mão das pessoas. Basicamente, em relação às pessoas físicas, foram isso. As principais medidas, e que se entrelaçam com outras áreas do direito, são as medidas que se preocuparam basicamente em manter o fluxo de caixa das empresas. As empresas, e aí
vivem um momento de extrema insegurança, e isso é muito ruim, porque impacta no emprego, impacta nos investimentos futuros, enfim, numa série de coisas, nos contratos, no respeito aos contratos, nós falamos aqui do aluguel, dos fornecedores, enfim, é uma cadeia que um, quando começa a não pagar, o outro, isso vai passando para o outro, enfim. E as principais medidas fiscais, as medidas de maior alcance, estão nessa área. Basicamente, é importante a gente entender, o governo adotou várias medidas, diversas medidas, para prorrogar pagamento de tributos. Prorrogou o pagamento do PIS, da COFINS, da contribuição patronal, foi de abril e junho, março e abril para agosto e outubro de 2020. Reduziu alíquotas do Sistema S. Empresas do Simples Nacional tiveram diferido também o pagamento dos tributos, de todos os tributos, pela resolução do Comitê Gestor 152 e 154. De abril, maio e junho, as obrigações que venciam abril, maio e junho passaram para outubro, novembro e dezembro. Importante a gente mencionar aqui o seguinte, importante não deixar passar isso. Essas medidas, embora elas sejam importantes nesse momento, porque facilita que as empresas cumpram as obrigações delas nesse momento, é bom alertar que isso é diferimento de tributo. E que esses tributos devem ser pagos lá na frente. E eles vão ser pagos, terão que ser pagos, em momentos em que novos tributos estariam vencendo em outubro, novembro e dezembro, e que nós também não sabemos em que circunstâncias as empresas vão chegar lá. Então, é possível que novas medidas precisem ser tomadas na frente, porque isso é só diferimento, é prorrogação de prazo de pagamento de tributo. As empresas, muitas estão com restrições de funcionamento, não são todas, mas muitas estão com restrições de funcionamento, e tiveram uma queda bastante acentuada. Então, importante acentuar que isso aqui é prorrogação e em algum momento isso terá que ser pago. Aliás, eu aproveito, era um tema que a gente pode até tratar mais lá no final. Muitas empresas estão entrando na justiça. E aí, com base numa medida, numa portaria de 2012 da Receita Federal, e com base no convênio do CONFAS de ICMS, estão conseguindo liminares para prorrogar pagamento de tributos federais e de ICMS. Prorrogar em 3 meses ou para o final do ano, enfim. É interessante ter um pouco de cautela com essas ações, porque são tutelas antecipadas também. Se o número de ações também crescer bastante, isso cria uma certa desorganização no Estado, e tem-se o risco dessas liminares serem cassadas no futuro e a empresa ter que acabar pagando juros por conta da queda dessas liminares aí. Então, é bom ter bastante cautela em relação a essas ações judiciais, a menos que não tenha outra solução que seja a alternativa, aí sim. Só apenas ressaltando que tanto a portaria como o convênio, eles fazem menção a estado de calamidade pública, seja na União, que já é uma realidade, como no estado em que está sediada a empresa. Algumas estão conseguindo com base na calamidade pública do município, mas sempre deixando claro que essa deve ser tratada como a última opção. Outras medidas que foram importantes. Tem uma pergunta aqui, doutor Evandro, perguntando quanto aos refis. Ele quer saber se houve alguma prorrogação ou maiores descontos por conta da crise. Prorrogação? Ou maiores descontos em função da crise. Maiores, olha, não há norma editada em relação a isso. De momento não.
De momento, não. Existe foi editada a lei da transação tributária, mas as regras já estavam previstas antes, não foram alteradas em função disso. Mas existem benefícios fiscais para uma transação nesse momento e para pagamento, mas não é em função da Covid. Outra questão que há um impacto bastante forte é com essas alterações que houveram nas relações de trabalho. Porque vemos que as contribuições, alguns chamam até de contribuições previdenciárias, eu prefiro chamar de contribuições de seguridade social, muitas delas incidem sobre folha de pagamento. E as medidas adotadas pela MP 936, em que criou o benefício emergencial, que possibilita a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, ou a redução da jornada de trabalho com redução proporcional do salário, vai impactar porque vai reduzir durante esse período a folha de salário. Aí tem um impacto direto. Aí não é prorrogação. Aí é impacto mesmo. Aí ocorre uma redução das contribuições de seguridade social que incidem na folha de pagamento patronal. Outra coisa importante também. Nessa mesma medida provisória, tem a chamada ajuda assistencial que o empregador ele pode conceder ao empregado. Explico. Quando o empregado ganha num patamar de salário um pouco mais alto, mesmo com o benefício emergencial pago pelo governo, há uma perda de rendimento do empregado. E aí criou-se, então, a possibilidade de uma ajuda emergencial a ser dada pelo empregador. Ocorre que nas empresas que faturam mais de 4.800.000 reais por ano, essa ajuda ela é obrigatória. E aí é interessante, por quê? Porque a própria medida provisória, ela já informa que essa ajuda assistencial, que é obrigatória, ela tem natureza indenizatória. E não está na base de cálculo do imposto de renda na fonte, ou da declaração de ajuste anual do empregado. Importante isso. Não integrará também a base de cálculo das contribuições sociais e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários. A própria medida provisória explica isso. Então, a meu ver, essas medidas são muito importantes. Outra, que é diferimento também, mas é importante, é com relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia, tecnicamente, não é um tributo, o STF já tem posição majoritária nesse sentido, mas é importante falar também porque acaba impactando na folha de salário. O FGTS, ele houve a possibilidade de você prorrogar e parcelar o pagamento do FGTS, através da medida provisória 927, o FGTS de março, abril e maio. As pessoas certamente já estão fazendo isso, vão poder ser pagos em 6 parcelas, apenas no final do ano. Assim, é uma medida importante também para deter o fluxo de caixa, só lembrando que isso é diferimento. Isso aí, de qualquer forma, terá que ser pago no futuro. Quer fazer alguma pergunta, Dani? Não, porque assim, todas as medidas até agora, elas vão ter que ser pagas em algum momento, né? E eu tô... Com exceção desses impactos na folha de pagamento, não é o caso aí. Essas questões da folha de pagamento, vai ter um impacto real, mas aí você compreende, vai ter impacto, mas o funcionário também não vai estar trabalhando, as empresas, a atividade delas vai estar reduzida ou zerada. Então, uma medida realmente emergencial, mas de toda maneira extremamente complexo a gente achar que isso aqui é a salvação, porque não é. Não é. Assim, eu estou colocando
Estou puxando a brasa para minha sardinha, tá? Enquanto empresária. E o que eu estou vendo é o seguinte: a conta vai ser paga em algum momento. E até as medidas que, digamos assim, que fornecem o crédito para conservar o salário do trabalhador, para não o trabalhador não ser demitido, a gente precisa também considerar que o trabalhador não vai voltar ao trabalho, não vai voltar a produzir da forma como ele produzia, e essa conta também vai chegar. Mesmo com É, juro menor, a conta chega. E até que tem alguns pontos que a conta não fecha. aí você está tratando da outra ponta, olha. Uma medida interessante, mas que de toda forma tímida, mas é o que dá para ser feito na área fiscal, naturalmente que tem outras medidas. O governo, nós sabemos que o governo está realmente adotando várias linhas de créditos diferentes para as empresas, várias. Até para advogado tem, até para advogado tem linha de crédito. O decreto 10.305, ele zerou as alíquotas do IOF, e aí é interessante isso, até dos contratos de 13 de abril até 3 de julho. É uma medida importante, porque o IOF tem uma arrecadação razoável. É uma medida interessante que barateia o crédito, e isso realmente é uma medida que ajuda as empresas nesse momento difícil. Essa, sem dúvida, e é importante dizer que essas linhas de crédito também que estão sendo abertas para as empresas são linhas de crédito que estão sendo subsidiadas pelo governo. Então, assim, em relação a medidas fiscais, não há muito mais o que fazer do que zerar a própria alíquota do IOF. Talvez prorrogar isso, quando chegar em julho, ter que prorrogar por mais tempo. O fato é que a situação é difícil. A situação, de momento, é complexa, mas, assim, eu me recuso a ser pessimista, tá? Eu acho que a gente tem que levantar a cabeça e, enfim, procurar saídas. Procurar as saídas é o caminho. Acreditar que as medidas na área de saúde que estão sendo tomadas estão corretas, e o caminho é esse, enfim, acreditar nisso e buscar soluções, buscar alternativas para o nosso negócio, cada um para o seu. Essas medidas fiscais do governo, percebam que são medidas emergenciais que têm um impacto muito maior no sentido de prorrogar obrigações. Muito maior. Os impactos mesmo, vamos dizer assim, de resgate são muito poucos, porque nós temos que ter em mente também que o governo, o país, já tinha um déficit, já trabalhava com um déficit muito alto, e assim, vinha saindo de uma crise econômica absurda, já de alguns anos. Então, enfim, o governo adotou algumas medidas ainda tímidas, vamos ver daqui por diante se consegue se organizar melhor em relação a isso. É importante salientar também que tem algumas medidas do Poder Judiciário que não ajudam. Suspensão de pagamento de dívida, enfim. Isso, de maneira alguma, ajuda. Talvez até o governo federal tenha culpa em relação a isso, mas essas medidas, esse ativismo, eu tenho dúvida, sinceramente, se ajudam ou atrapalham. Por fim, Dani, as demais medidas na área fiscal que foram tomadas são medidas que tratam de obrigações acessórias. São medidas que tratam de procedimentos administrativos, processos administrativos. Então, interessante, eu não vou passar o número das portarias, nem das resoluções, nem dos decretos aqui, mas prorrogação, importantíssimo, prorrogação de validade das certidões negativas de débito ou das certidões positivas com efeito de negativo. A prorrogação por 90 dias da validade dessas certidões. Todos sabem que as empresas precisam, efetivamente, para vender, para participar de licitações, enfim, precisa estar com a situação regular na sua certidão. E é óbvio que com essas restrições
de deslocamento, de atendimento nas repartições públicas e no próprio Poder Judiciário, fica mais difícil você conseguir estar renovando essas certidões nesse momento. E aí, uma medida acertada, que é a prorrogação por 90 dias. Nos processos administrativos, prorrogação também dos prazos para impugnação, dos prazos para defesa, para recurso, no âmbito do CARF. Importante, porque fazer a defesa administrativa, você não está podendo nem na empresa, nem verificar a documentação com contabilista, enfim. É importante a prorrogação disso. Procedimentos de exclusão dos contribuintes dos parcelamentos também. Pelos mesmos motivos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorrogou por 90 dias os prazos para o início de procedimento de exclusão de contribuintes dos parcelamentos. Enfim, prorrogação também do prazo para protesto de certidão de dívida ativa. Então, assim, foram medidas que dão um sossego ao contribuinte nesse momento, mas que, lembrando mais uma vez, o tributo ele permanece. Uma coisa que a gente pode perceber é que essas medidas as medidas fiscais em termos de Estado e município, muito mais tímidos, poucos estados, poucos municípios tomaram algum tipo de medida nesse sentido, a não ser com relação à prorrogação das certidões negativas e das suspensões de prazos em processos administrativos. A gente percebe pouca movimentação nesse sentido. Já vão ter alguma perda de receita, porque o Comitê Gestor do Simples Nacional diferiu o pagamento do Simples, e aí envolve o ISS, que é municipal, e o ICMS, que é estadual, mas medidas próprias extremamente tímidos. Alerto a todos, assim, dizem que nos momentos de maiores dificuldades é que surgem as grandes oportunidades. É bom que a gente pense assim, né? É melhor pensar assim do que pensar que o mundo, que está tudo se acabando. Então, como eu tinha falado antes, as empresas estão procurando no judiciário em busca da prorrogação de pagamento de ISS, CMS, com várias justificativas. Eu quero, e dos tributos ISS, no entanto, muito mais do ICMS e dos tributos federais, com base em instrumentos normativos de validade para esse fim duvidosa, com decisões precárias, com muitas liminares caindo em segunda instância, talvez esse não seja o melhor caminho, embora seja um caminho para quem realmente necessite. Talvez seja a hora de pegar a sua empresa e estudar outras formas de reduzir tributo. E aí eu quero chamar a atenção de algumas pessoas que já existem. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, existe um movimento, inclusive eu vi algumas lives, não de advogados, mas de empreendedores, aconselhando outros empreendedores de parar de pagar tributo. Essa é a solução? Parar, que eu digo, parar. Pegar o dinheiro para... É o caos. É o caos, né? Parar de pagar tributo é o caos social, porque o Estado ele se autofinancia e financia naturalmente os serviços que são oferecidos à sociedade através dos tributos, basicamente, principalmente através dos tributos. Então, parar de pagar tributo é o caos. É o caos, certamente. Digamos assim, é péssimo de você dever ao governo, porque a dívida fica lá, um dia ela vai ser cobrada. É uma dívida, assim, terrível. O que eu penso que se deve buscar nesse momento são os caminhos legais, alguns deles, inclusive, que já têm reconhecimento, até pelo Supremo Tribunal Federal, outros pelo STJ, que ainda tem alguma discussão, mas você buscar caminhos e decisões judiciais que você tenha um risco menor de ter essas decisões revertidas no futuro.
a exemplo de você achatar a base de cálculo da PIS e da COFINS. O STF já tem posição aí no sentido do abatimento do ICMS, e aí tem discussão se o ICMS é efetivamente pago ou é o destacado na nota, mas deve-se decidir pelo destacado na nota. Então, assim, para você buscar uma decisão judicial que tem uma chance muito grande de cair no futuro, é melhor você buscar, se você é contribuinte de PIS e COFINS, lucro presumido ou lucro real, é melhor, por exemplo, você buscar uma decisão como essa. E aí, nesse momento, você tem um argumento a mais até para conseguir a tutela antecipada. Para que o juiz dê uma tutela antecipada e você já comece a descontar logo de início. Situações também do PIS e COFINS monofásico, enfim, contribuição, ICMS, lucro presumido, contribuição previdenciária sobre receita bruta, enfim. Várias e várias teses que um bom advogado poderia aconselhar, e um bom contador também, chegar juntos, fazer um trabalho, e tentar conseguir, dentro de teses realmente que já foram testadas no Poder Judiciário e tem uma chance de êxito real, você tentar diminuir a tributação da sua empresa, talvez seja um caminho melhor do que você enveredar por ações judiciais ou decisões como essa, que pode trazer, parar de pagar tributos, trazer autuações, multas altíssimas, enfim. E, assim, não me parece que o Poder Judiciário esteja predisposto a tolerar esse tipo de atitude, simplesmente deixar de pagar. E nem o país suportaria isso. Perfeito. Perfeito. Pessoal, vocês têm alguma questão, alguma dúvida que queiram colocar aqui na live? Por favor. Nelson, você que atua mais aqui na Bahia e em Sergipe, existe alguma medida específica para esses estados com relação à parte tributária, legislação tributária? Dani, como eu lhe falei, os estados, as medidas são extremamente tímidas, estados e municípios também, sempre tratando de obrigações acessórias. É importante deixar claro o seguinte: há um impacto, sim, na arrecadação dos estados, porque os tributos federais, eles têm a receita repartida, os impostos, me perdoe, não todos os tributos, mas os impostos têm receitas repartidas com os estados. A União, inclusive, estuda medidas de compensação em relação a isso. E, como eu lhe falei, o Comitê Gestor do Simples Nacional diferiu os prazos para pagamento dos tributos relativos ao Simples e, dentro desses tributos, está o ISS, que é municipal, e o ICMS, que é estadual. Então, vão ter impactos. Agora, medidas do próprio estado e do próprio município, até porque é bom salientar, são entes federados que têm maiores dificuldades também, e que estão sofrendo na ponta o problema da saúde, né? Eles têm uma convivência mais próxima com a pessoa doente, talvez isso justifique, não sei, não sei se justifica, mas o fato é que eles não adotaram medidas. Por outro lado, também os estados, de uma maneira geral, entraram com ações judiciais no STF e as dívidas que eles têm em relação à União estão com pagamento suspenso. Primeiro por decisão judicial e depois por medida da própria União, que suspendeu os pagamentos das dívidas. Então, de certa maneira, eles também tiveram um alívio temporário, mas um alívio. Perfeito, perfeito. Gente, vocês querem colocar alguma pergunta com relação à área tributária? Refis, por enquanto, a gente não tem previsão, né? Provavelmente vai chegar mais à frente e novas medidas devem ser tomadas a partir do momento que a gente tiver alguma perspectiva, já que ninguém tem perspectiva. Aqui em Salvador, o governador já tinha suspendido as aulas novamente até o dia 18, aguardando, né, talvez alguma melhora, quem sabe. E o prefeito reiterou e todas as atividades também continuam suspensas. Os comércios não vão funcionar, shoppings continuam fechados. E
enfim, né? Eu não sei quantos empresários ainda estão suportando ou se aderiram à questão da suspensão dos contratos. Como é que vão fazer isso? Enfim, são questões que a gente precisa discutir, porque o varejo está sofrendo muito. Sai um pouco do nosso tema, mas é importante colocar que para suspender o contrato, para suspender pagamentos, tem que ter um motivo. Então, assim, alguns setores realmente a gente reconhece que não podem, porque não está funcionando. Não está funcionando. Mas realmente tem que ter um motivo, sentar para conversar, porque se essas medidas forem tomadas unilateralmente, o prejuízo vai ser maior. O prejuízo vai ser maior, porque todo mundo vai se sentir no direito de suspender os contratos, de suspender, de não pagar. Então, essas medidas elas têm que ser tomadas mediante negociação e ver realmente se há ou não um motivo idôneo para levantar os pagamentos e aí negociar, eventualmente dividir os prejuízos, enfim. Essa é uma possibilidade. Agora todas essas medidas elas têm que ser tomadas em último caso e sempre negociando. Jamais partindo de cara para uma medida unilateral ou até uma briga judicial. Pelo menos é o que eu penso. Ok? Perfeito. Ok, gente, vocês querem interagir, querem fazer perguntas, porque a gente está chegando ao final da live. Eu quero agradecer a Nelson, a todos vocês que estão aqui com a gente até esse momento. Quero pedir já que ele vá para as palavras finais, né, para agradecer a todos e, enfim, muito obrigada, Nelson, por nos prestigiar aqui essa noite. Eu sei que mesmo tem muitos alunos seus aqui, como o professor analisa esse momento, a imprevisibilidade dos contratos. Doutora Eu Denise. vou, eu vou encerrar a live e aí tento responder a pergunta. Quero agradecer a você pelo convite. Quero agradecer a você pelo convite. Não é um hábito meu participar de lives, enfim, de transmissões abertas, mas foi um prazer, agradecer a esse público que costuma acompanhar o seu trabalho, agradecer também, eventualmente, a alguns alunos meus que acompanharam também, que, enfim, só para concluir, com relação à imprevisibilidade dos contratos, assim, efetivamente, me parece que a teoria da imprevisibilidade dos contratos, a teoria da imprevisibilidade, ela pode ser utilizada em alguns casos nesse momento. Acontece que tem que ser utilizada com muito cuidado, para que fique realmente caracterizado que há a necessidade realmente de se resolver o contrato de alguma forma ou de alterar. Isso não pode, a priori, servir de pano de fundo para que os contratos. Então, no meu modo de entender, isso tem que ser usado com muita cautela, mas eventualmente vão ter situações, sobretudo né, nos casos em que as empresas estão com restrições absolutas de funcionamento. Só para ficar no exemplo, eu acho que é possível em alguns contratos. Agora não pode servir de pano de fundo, a priori, para a revisão de tudo, de qualquer forma. É isso, Dani, eu agradeço o Antes convite, de agradeço você a oportunidade. terminar, deixa eu só colocar uma questão, porque, como eu falei ontem, a gente veio de uma live sobre aluguéis, né? E eu acho que o que a gente vem, o que essa pandemia vem deixando claro,
é que todas as relações contratuais, todas as relações que envolvem contrato ou que envolve, digamos assim, de alguma maneira, uma relação de contrato ou de parceria, ou que envolva recurso financeiro, a Covid não pode ser usada como desculpa para a empresa que já estava em dificuldade, para ela deixar de pagar, para ela deixar de honrar o compromisso. Eu acho que o É que você verdade. está trazendo exatamente, não pode se usar isso como oportunismo. É preciso se analisar caso a caso. Exatamente. Você tem que tentar, pelo menos, manter o contrato, né? Você tem que demonstrar boa-fé. A boa-fé e a função social do contrato, elas permanecem. Então, concordo em gênero, número e grau com a sua afirmação. Ok, então? Tá? Muito obrigada, Nelson. Muito obrigada a todos os participantes. Eu sei que você não está acostumado a fazer live. Arrastei ele para fazer essa live em função do momento, em função do tema, que eu acho que é um tema instigante. Quero lhe agradecer e, enfim, já deixar o canal aberto caso você queira voltar, porque aqui tem muitos colegas advogados, que estão dispostos a compartilhar e, digamos assim, a entregar esse conteúdo mais e mais para mais e mais pessoas. Abraço grande, boa noite. Um abraço, boa noite, obrigado. Tá, tchau. Tchau.